Quando que começou o seu interesse por espiritualidade, mediunidade, assim, bem do comecinho mesmo? Guru, eu tive sorte de nascer numa família multifacetada, né? Então eu tinha uma tia que era pastora evangélica, mas que militava na Umbanda. Tinha católicos, mas uma parte era espírita, né? Então eu cresci num ambiente em que eu escutava falar de espírito, de mediunidade e tal. E eu tinha mediunidade ostensiva, meu avô era o centro do meu universo, né? E eu sonhei um mês antes de ele morrer, eu sonhei com ele morto. E ele morreu realmente um mês depois. Para mim foi duro, porque ele era o meu melhor amigo, ele era meu tudo, né? E passado um tempo, eu não lembro bem quantos meses, eu comecei a sonhar com ele. E era muito legal, porque aí ele vinha com o violão dele, tocava musiquinha, fazia brinquedo e tal. E um dia ele falou para mim, o vovô não vai vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô. E aí ele saiu pela janela, assim. Eu falei, cara, que sacanagem, morreu 2 vezes. Passou, acho que pouco, não chegou a uma semana, eu acordei e tinha um ser branco leitoso, cabeçudo, de olhos brancos, flutuando assim acima da minha cama, né? E ele falou, fez assim com a mão, saudações, eu sou amiguinho do seu avô. Meu personagem favorito de gibi era o Gasparzinho, a fantasminha camarada. Amiguinho, só podia ser o Gasparzinho. E ele estava realmente usando a forma do Gasparzinho, porque hoje a gente sabe que eles usam o imaginário infantil para a criança não estabelecer um limite, né? Aí o Gasparzinho falou que ele ia seguir meu crescimento no lugar do meu avô. Ele abriu a mão, tinha uma esfera vermelha, essa esfera subiu, flutuou no ar, se transformou no planeta Terra. Daí eu vi prédios de vidro, eu via Columbus pousando, o tsunami que teve ali no Oceano Índico, né? Que foi terrível ali nas Filipinas. E ele me mostrou outras coisas que podem ou não vir a ocorrer. Ele falou, você não vai esquecer disso, né? E aí eu voltei a dormir, acordei de manhã, o Gasparzinho veio falar comigo, tal, né? Essa menina tem uma imaginação forte. Quantos anos você tinha? 5 para 6 anos. Nossa, 5 para 6 foi bem anos. Criança. Foi bem criança. Ninguém levou a sério, né? Aí, exatamente 3 noites depois, eu lembro que foi 3 noites depois, eu acordei e tinha um cidadão cinzento, cabeçudo, de olhos puxados, escuros, né? E ele me puxou para fora da minha cama, ele pegou na minha mão e me tirou. Eu sei que eu estava em corpo físico, porque eu bati o joelho na cama da tia Sema, ela não acordou. Sabe aquelas casas fantasmagóricas de corredor longo? A minha casa era assim. E quando a gente entrou no corredor, tinha uma luz bem no centro do corredor. A gente entrou naquela luz, eu me senti puxada pelo estômago. E quando passou o pânico, né? Pneumonia de vômito, tontura e tal, eu vi que eu estava num ambiente redondo, como se fosse de aço escovado, e tinha 3 desses cinzentos sentados numa mesa, que hoje eu sei que era o painel de controle. É mais ou menos esse aqui? Não, esse é mais um reptiliano, né? Mesmo o Grey, sabe o ET do Spielberg? Sei. É bem aquilo. É o ET, é o Grey mesmo. E aí eu fui levada para essa nave, né? Paramos no deck mesmo, entramos por parecia uma cortina, a gente entrou por aquela cortina, descemos no deck, e a nave era de uma temperatura mais fria. Claro, eu não sabia que eu estava numa nave, eu achei que aquilo era um prédio, uma escola. Mas era fria, mas não era desagradável, a iluminação era indireta, mas era bem claro. Aí ele fez assim, ele fez com a mão, na frente de uma parede, a parede abriu, aí dentro tinha uma mesa, eu não sei como eu fui parar naquela mesa, mas eu só conseguia mover meus olhos. E aí eles enfiaram aparelho no meu ouvido, no meu nariz, meteram uma agulha no meu pescoço, eu fiquei apavorada, e aí apareceu um cidadão adâmico como nós, ele depois tocou na minha testa e falou, não tenha medo, somos seus amigos, vamos lhe fazer mal. Acordei no dia seguinte na minha cama, com 3 marcas vermelhas na minha barriga, eu falei, não, eu fui levada. Ninguém acreditou, é óbvio, né? Só que isso começou a acontecer seguidamente. E aí eu fui para o Brasil para Cristo, uma biblada na cabeça do Manuel de Mello, fui para a Federação Espírita, passar para todos os tratamentos que você pode imaginar, médico, doutor Stanislau Franco e tal. E o pai João da Caridade, que era o mentor do doutor Stanislau Franco, falou, fiquem tranquilos que tudo que está acontecendo está programado, não tem problema, ela não vai sofrer nenhum dano. E isso foi até meus 13 anos, né? É claro que estar com esses seres, quebrou muito paradigma. Eu não ia só em corpo físico, eu ia também em projeção astral, em desdobramento. Só que isso expandiu minha mediunidade, né? Eu comecei a ter clarividência, clareaudiência. Com 11 anos eu estava psicografando já. E com 11 anos, um deles chegou para mim e falou, leia esse livro, que era o Livro dos Espíritos.
leia esse livro. Então, eu falei que eu queria ler, minha família falou, não, é muito criança, já está com cheio de coisa na cabeça e tal. Aí eu roubei o exemplar da minha tia, eu lia debaixo do cobertor com a lanterna. Porque foi a forma que... Aí tudo fez sentido, eu entendi, o universo veio parar na minha mão. Então, a minha iniciação foi assim, né? Eu via espíritos, minha adolescência inteira eu passei lendo André Luiz e Emmanuel, né? Então, foi assim que eu me desenvolvi. Mas numa família que me dava condições também de eu ir um pouco além, né? Eu não tinha que escolher qual religião eu queria. Era bem aberto. Então, é por isso que até hoje eu não tenho dogma. Entendi. Com 5 anos já começou e depois com 11, então foi Até os 13 anos foi paulada. Depois dos 13 anos foi como se eu tivesse assim, um esquecimento. Aí eu passei a me dedicar aos estudos, eu jogava basquete, adorava jogar basquete. Mas a minha vida passou a ser de um ser humano normal. Normal. Mas você teve dificuldade dos 5 aos 13? Todo mundo falava assim, numa boa, eu tô falando, é meio esquisitinha. Na minha família, né? Assim, difícil de acreditar, tem problemas psicológicos e tal. É que naquela época não se falava em autismo, né? Eu era disléxica, não se falava em dislexia. Eu tinha distúrbio de atenção, não se falava nisso. Então eu era meio ET mesmo, né? Mas eu tinha... Eu pegava passarinho caído no chão e com a minha mão em cima dele, ele voltava a viver. Então, era mediunidade de cura. Isso foi muito expandida mesmo. Aí depois só me dediquei à medicina. Dos 13 para frente, minha vida foi medicina.